Deus é maravilhoso, amém? Você ama esse Deus? Quanto você ama esse Deus? Quanto você tem no seu coração uma medida de amor a esse Deus maravilhoso e tudo aquilo que Ele pode fazer? Talvez essa seja uma das necessidades que nós temos, entender aquilo que Deus pode fazer em nós, por meio de nós, na nossa vida, aquilo que nós podemos esperar que Deus pode fazer, não é? E mais do que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode construir em nós. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu quero convidar você a refletir sobre um texto do Evangelho, um texto de uma narrativa de um milagre no Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 32, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 32 até o 39, a segunda multiplicação dos pães e peixes, certamente um texto que você já estudou, um texto que você já conhece, mas eu gostaria que você pudesse ler novamente e a gente pudesse trabalhar um pouco esse texto, porque ele tem bastante coisa para nos ensinar nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 32, mesmo assentados como estamos, vamos fazer a leitura, e você que está em casa, acompanhe também essa leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 32 até o versículo 39. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Senhor amado, em nome de Jesus, a Tua palavra está diante de nós, e nós te pedimos que o sopro do Teu Espírito, que a sabedoria do Teu Espírito, que o mover do Teu Espírito, Senhor, sopre sobre nós e abra os nossos corações, os nossos ouvidos, abra a nossa mente, para que nós possamos compreender, Senhor amado, a Tua voz revelada a nós, nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser transformados pela Tua palavra, que a Tua palavra possa entrar em nosso coração, fazer morada e transformar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. As palavras são importantes, não são? Não sei se você já teve a experiência de escolher as palavras erradas quando você tinha algo importante a dizer e a mensagem que você queria expressar se perdeu porque você escolheu as palavras erradas. Recentemente eu estava lendo sobre uma estratégia que alguns líderes contemporâneos usam, que é a de não responder imediatamente quando fazem uma pergunta. Sabe aquela coisa de responder de pronto? Faz uma pergunta, você já sai respondendo sem nem compreender o que foi perguntado, porque você acha que enquanto a pergunta estava sendo feita, você já compreendeu o que a outra pessoa queria dizer, e aí você mal acaba a pergunta, você já sai respondendo.
é fácil a gente se enganar quando a gente faz assim, quando isso acontece. E é por isso que essa estratégia que eles têm usado, e é uma estratégia que faz você parar um tempo, e, por exemplo, pessoas como Bill Gates ou como outros importantes, né, aí da tecnologia têm usado, e alguns filósofos e líderes políticos, eles ouvem a pergunta e fazem um silêncio. Eles têm chamado de estratégia do silêncio incômodo, porque aí eles conseguem refletir no que foi perguntado e conseguem construir uma boa resposta. Por quê? Porque as palavras são importantes, porque as palavras, elas têm significados, e mesmo que a gente consiga escolher as palavras para expressar aquilo que a gente quer expressar, a outra pessoa vai entender do jeito que ela quiser. Por isso as palavras são importantes, por isso escolher as palavras são importantes, por isso que os verbos são importantes. Se você lembrar a descrição de João, do Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e continua sendo Deus, e tudo o que foi feito, nada se fez sem o verbo. O verbo é Jesus, o verbo é o Logos, a palavra. Mas se a gente volta lá também para outro primeiro capítulo, lá no Gênesis, a gente vai ver a importância da palavra. Toda a criação, todo o relato da criação, ele se faz por meio do verbo, da palavra, da ordem de Deus, de um verbo no modo imperativo. Deus manda, faça-se, se faça, faça-se, não é? E no latim, não é? A expressão, eu tenho certeza que você conhece, mas não como uma expressão bíblica, fiat lux. Você lembra que tem um fósforo, não é? Uma marca de fósforo, por quê? Você risca, se faz a luz, faça-se a luz. A palavra de Deus cria, a palavra de Deus ordena, a palavra de Deus muda todas as coisas. As palavras de Jesus, elas incomodam as pessoas e precisam continuar incomodando você e eu, porque o Evangelho é a palavra da boa notícia, da boa mensagem, daquilo que vai trazer transformação. A palavra Evangelho, ela é a força do mover de Deus por meio de uma notícia que muda todas as coisas. A palavra Evangelho, ela significa essa boa notícia, a notícia da salvação, a notícia de que mesmo no meio da dor, Deus está ali para intervir. Foi o que nós lemos no Salmo 61, no início do culto. Deus intervém. E nós oramos exatamente para exercitar a palavra, a partir de nós, pela fé que move o mundo. Ou numa palavra, usando a parábola de Jesus, que move montanhas. Tem uma frase de John Wesley que eu gosto bastante, entre outras, que diz que Deus não faz nada que não seja a partir da oração, da sua oração, da minha oração. Como disse o salmista no Salmo 61, como nós lemos no início do culto, ouve, ó Deus. Deus fala, mas Deus ouve. E é interessante que esse movimento da palavra de Deus, da voz de Deus, daquilo que Deus fala, está muito claro nesse texto. Jesus usa, e esse texto revela alguns verbos, algumas palavras, que eu gostaria de compartilhar com você, 4 verbos, 4 palavras, 4 verbos desse texto, que nos falam sobre esse momento, que na palavra em grego se chama Eucaristia, ação de graças. Você sabia que Eucaristia quer dizer ação de graças? A palavra grega Eucaristia, que nós usamos como ceia do Senhor, Eucaristia significa ação de graças.
E eu quero dizer para você que nesse texto há essa revelação. Olha só, nós estamos diante de um milagre. Você crê em milagre? Milagre é o dia a dia de Deus. Milagre é o dia a dia de Deus. Milagre para nós é extraordinário. Para Deus é o dia a dia dele. Ele diz: faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se o homem e a mulher, faça a salvação por meio do Filho e tudo se faz. O milagre é o dia a dia de Deus, o extraordinário fica para a nossa parte. Mas aqui nós temos o extraordinário, o mover de Deus, que tomou essas pessoas que há 3 dias não comiam, seguindo Jesus, e isso você consegue entender, porque você já leu e conhece esse texto, seguiam a Jesus para ouvir a palavra, como eles mesmos dizem: mestre. Como é possível? O Senhor fala como quem tem autoridade, como quem sabe do que está falando. Porque ele já tinha ouvido os escribas, ele já tinha ouvido os fariseus, ele já tinha ouvido os sacerdotes. E os escribas eram os conhecedores profundos do texto bíblico, porque eles copiavam o texto bíblico, para que o texto bíblico não se perdesse. Os fariseus eram famosos pela sua interpretação da lei a partir do texto bíblico, eram conhecedores do texto bíblico. Os sacerdotes igualmente, porque eles tinham que seguir a regra do sacrifício e do culto, e eles precisavam conhecer muito o texto bíblico. Nós temos 3 personagens que se relacionam com esse povo que está ouvindo Jesus, mas quando eles ouvem Jesus, eles falam assim: nunca ouvimos alguém falar das coisas de Deus dessa forma. Nós conhecemos aqueles que entendem do texto bíblico de uma forma profunda, mas o Senhor nos fala como quem tem autoridade, a sua palavra, a sua escolha de palavras, a sua escolha dos verbos, dos adjetivos, a construção das suas frases. Jesus, isso é poderoso demais. Depois nós vamos conhecer essa palavra que se chama Evangelho, que é a boa nova da salvação em Jesus Cristo, que precisa continuar sendo no seu coração e no meu coração aquela palavra que incomoda, porque é uma palavra que transforma. Como vai estar escrito lá em Hebreus, é como espada de 2 gumes, que vai até o fundo de quem nós somos. Quantos testemunhos de pessoas que se converteram apenas com a palavra? Mas vamos ver os 4 verbos para você entender. Olha só. Então, o versículo 32 fala que Jesus chamou os discípulos e falou assim: gente, eu estou com compaixão dessas pessoas que estão me seguindo há 3 dias sem comer, e a gente precisa fazer alguma coisa, eu quero dar de comer para eles. E os discípulos então respondem para Jesus: mestre, impossível. Impossível. Olha o tamanho dessa galera que está aqui. Olha só esse povo que está diante de nós. Mesmo que nós tivéssemos dinheiro para comprar pão, não ia ter padaria suficiente ao redor para trazer pão para cá. E naquela época não existia iFood, não existia... estou fazendo propaganda para eles, né? Não existia nenhum tipo desses mecanismos de entrega de comida, que pagam bem mal, por sinal, aqueles que trabalham para eles, né? Senhor, vamos mandar eles embora. Jesus olha para os discípulos, ele podia já explicar, falar: olha, deixa eu dizer como é que funciona a coisa aqui. Mas sabe o que é poderoso? É que Jesus, ele faz para que você e eu possamos aprender. E muitas vezes o nosso problema é que nós queremos entender aquilo que Jesus faz para depois viver aquilo que Jesus faz. Eu quero dizer, você está perdendo tempo se você quer entender primeiro para depois viver. Você quer um conselho? Vive primeiro esse mover poderoso de Deus, depois você vai entender. O que vocês têm aí? O que vocês têm para nós? Diz o versículo 34. Quantos pães tendes? Nós temos 7 pães e alguns peixinhos.
E aí começa então, né? Começa então. Jesus pediu para que o povo se assentasse, e aí vem os verbos. Versículo 36, o primeiro verbo. Tomou. Não é tomou de tomar, é tomou de pegar para si. O verbo é uma conjugação do verbo labon. A palavra aqui nesse versículo 36 é elaben. E diz, o significado é receber algo que é ofertado. Jesus, ele pergunta: o que é que vocês têm de matéria-prima para que eu possa fazer alguma coisa? Os discípulos falam: 7 pães e alguns peixes. Jesus então fala: ok, eu recebo. Jesus tomou, recebeu, aceitou a oferta dos seus discípulos. É interessante que nas palavras da instituição da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor, é o mesmo verbo, eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que na noite que foi traído e tal, né? Que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu também vos entreguei. Paulo entendeu que se recebe, porque a graça de Deus é uma oferta que nós recebemos. É um presente que nós recebemos, mas eu quero dizer para você que esses hábitos, essas práticas, esses desejos, essa nossa vida material, a forma como a gente vive aqui, os recursos que nós temos, essa é a matéria-prima do agir de Deus. Você percebe, Jesus podia ter falado assim: olha, vai até o templo em Jerusalém, busca um pão sagrado. Não podia falar isso? Você já percebeu que hoje em dia tem muita crendice assim? Ah, tem que ser uma Bíblia de não sei quem, tem que ser um pão de não sei da onde, não é? Jesus podia ter falado, não é? Vai lá em Jerusalém, lá que tem pão sagrado, ou melhor, vai em Belém. Sabe o que quer dizer Belém? A palavra Belém vem lá do hebraico Betlehem, casa do pão. Vai lá, porque na cidade da casa do pão tem pão bom. E aí, com o pão bom, nós vamos fazer um milagre. Deixa eu dizer para você, o primeiro verbo, quando Jesus toma os 7 pães e alguns peixes, Jesus está falando: me dá o que você tem. E eu não estou dizendo isso na perspectiva ruim. Eu estou dizendo, como você está, é o jeito que o milagre vai acontecer. É nesse lugar, esse lugar, você e eu. É interessante que Jesus ora lá em João capítulo 17, a chamada oração sacerdotal. Ele ora pelos seus discípulos dizendo assim: eu não peço, Pai, que os tires do mundo. Eles vão continuar no mundo, livra-os do mal. Jesus recebe o que você e eu ofertamos. Interessante. O segundo verbo, veja lá o 36, tomou os 7 pães e os peixes. Qual é o próximo verbo? Deu graças. Deu graças, ação de graças. Ele agradeceu. Interessante porque o verbo que está aqui, e por isso que eu comecei dizendo que o nome grego, a palavra grega para Santa Ceia é Eucaristia, porque o verbo deu graças é Eucaristém, Eucaristia, deu graças, ele agradeceu. Quando você vier essa noite à mesa, participar do pão e do vinho, você em casa participar do pão e do vinho, saiba que esse momento de pegar o pão, de pegar o suco de uva, de participar dos elementos, é um momento de ação de graças, de agradecimento, de reconhecimento.
Por que Jesus dá graças? Por que ele agradece? Ele não é Jesus? Ele não pode fazer qualquer coisa? Até o diabo sabia que ele podia fazer qualquer coisa, falar assim, ó, você está com fome aí, 40 dias que você não come, transforma essas pedras em pão. Ele está com o pão na mão, ele pode simplesmente falar assim, ó, vai distribuindo aí que o negócio vai crescer. Ele fala, não, Pai, eu te agradeço. E se nós avançarmos um tanto no tempo, você vai lembrar que depois da crucificação, os discípulos indo para Emaús, tão tristes que não reconhecem Jesus caminhando ao lado deles, eles vão ter seus olhos abertos quando? No final da tarde, quando eles falam, Senhor, fica conosco. E Jesus à mesa, o que ele faz? Dá graças e... a mesma coisa que ele fez aqui. O partir do pão é o próprio Cristo partido por nós. É o próprio Cristo crucificado. E esse é o significado do pão, esse é o símbolo do pão na ceia. Interessante, porque o pão partido, o pão agradecido, o pão que passa pela ação de graças, é o próprio Cristo que se oferece por você e por mim. Ele diz assim, se você comer desse pão, você nunca mais vai ter fome. Então, primeiro, ele recebe os pães que os discípulos trazem, mas agora esse é um outro pão, não é? Claro que é, porque é um pão que não vai acabar, porque é um pão que vai se multiplicar, é um pão que vai fartar a fome de todo mundo. Vai guardando aí no teu coração, porque esse é um milagre comestível, assim como a ceia é uma oração gourmet. Ou não, você come o pão, você bebe do suco de uva, e esse alimento entra no teu corpo como uma oração ao Senhor, de ação de graças. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor faz parte de cada célula do meu corpo. Um milagre comestível. Interessante que Paulo vai entender isso, e lá em Tessalonicenses ele vai dizer assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Na gratidão, na festa da gratidão, na Eucaristia, na ceia do Senhor, nós encontramos a abundância da presença, do poder, da compaixão. Não é essa palavra que começa o texto? Jesus sentindo compaixão daqueles que estavam famintos, disse, vamos fazer alguma coisa. E ele dá graças, é o segundo verbo. O terceiro verbo, então a gente viu aqui, está tudo no 36. Tomou os 7 pães e os peixes, dando graças, qual que é a próxima palavra? Partiu. Partiu. Por que será que o evangelista Mateus é tão descritivo? Não bastava dizer que Jesus pegou o pão, orou e multiplicou e todo mundo comeu? Pronto, acabou. Mas essas palavras, elas são muito bem escolhidas. Você lembra que a gente começou falando que as palavras, elas são muito importantes? Por que ele tem que partir? Porque muitas vezes a crosta, não é? A casca que envolve a nossa vida, que vai se formando com o fogo do sofrimento. E aqui, enquanto eu falo essas palavras, eu estou imaginando um processo que acontece quando você faz pão. Alguns pães têm uma casca lisinha, não é? Alguns pães têm uma casca fininha, mas tem pães que têm uma casca grossa, não é? Como o pão italiano, por exemplo, delicioso, a massa é diferente. E
por curiosidade, no tempo medieval, os ricos não comiam o miolo do pão. A classe alta comia só a casca. Porque o que ia dentro do pão, ia até serragem no pão. Fazia com qualquer coisa, porque o importante era a casca. O miolo ficava para os pobres. A casca era de quem podia comprar. Mas a casca precisa ser quebrada. A nossa casca. E se você coloca o pão para fazer, né, a parte da massa que fica mais próxima do calor do fogo, ela começa a endurecer, começa a ressecar, e talvez assim com a minha vida e a sua vida. Por isso Jesus pega o pão, dá graças e parte. Porque ele mesmo foi partido, e o profeta já profetiza isso lá em Isaías 53, que diz que o castigo que traz a paz estava sobre ele. Pelos seus machucados, nós fomos sarados. Pão partido, nós não cantamos isso em tempo de ceia? Jesus, o pão partido, que rompe essas nossas armaduras, essas nossas maquiagens, essas nossas máscaras, para que nós mesmos possamos entender o que há dentro de nós. Os nossos cinismos, as nossas mágoas, o nosso medo, a nossa desconfiança, a nossa tristeza, o nosso desespero, a nossa raiva. Jesus dá graças e parte o pão, partindo todos os nossos disfarces, todo o nosso fingimento, para que aquilo que está dentro seja exposto. Esse é o grande milagre. O milagre de nós recebermos a ação de graças, o agradecimento, o mover da graça, do amor de Deus em Cristo. E o quarto verbo, que está aí no versículo 36, tomou os 7 pães, é o primeiro, agradece, é o segundo, partiu, é o terceiro, e o quarto, está muito claro, deu aos seus discípulos. Ele simplesmente faz com que um milagre, que acontece por meio das mãos de Jesus, tenha extensão por meio das mãos dos discípulos. Eu comecei dizendo que o lugar do milagre de Deus, quando a gente falou de que ele recebe os pães, que o lugar do milagre de Deus é aí, é aqui. Não é em algum lugar, não é escondido, invisível. O lugar do milagre de Deus é aqui. É no seu coração, é no meu coração. E quando ele dá o pão, Lucas, essa mesma parábola em Lucas, a palavra usada é serviu os discípulos. Muito bonito. Serviu os discípulos. E os discípulos então distribuem, e os pães são multiplicados. Quando os pães são multiplicados? Antes ou durante? O texto não diz, mas eu gosto de pensar que foi durante. Durante o ato de Jesus dar aos discípulos, e aí o ciclo recomeça, os discípulos tomam, recebem, e aí partilham, e as pessoas recebem, e aí o milagre acontece. Talvez você não esteja alcançando esse movimento que vai se repetir. Jesus recebe, faz o milagre, dá o milagre é compartilhado e o milagre continua a acontecer. E o grande milagre é a capacidade de compartilhar aquilo que nós já recebemos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer com muita propriedade:
aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu estou te dando. Tomai do meu corpo, tomai do meu sangue, em memória de mim. Esse Deus que se tornou gente, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, verbo feito gente, Jesus Cristo, crucificado por você e por mim, leva sobre ele toda a nossa condenação, para que nós sejamos salvos e feitos um com Deus. Quando você participar da ceia nessa noite, exercita o movimento desses 4 verbos. Receba, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que esse momento da mesa do Senhor representa para você e para mim. Deixa eu dizer para você, esse tempo, na minha perspectiva e na minha experiência pessoal e pastoral, esse momento sagrado, momento de sacramento, para mim é um tempo, o principal momento, o principal tempo, a principal ação que nós temos como cristãos e cristãs. A mesa do Senhor, que nasce lá quando ele reúne os discípulos antes da cruz e diz: olha, eu vou ser entregue em favor de muitos, esse é o meu corpo dado por vós, dado por vocês, tomai dele até que eu volte, esse é o meu sangue derramado por vocês, sangue da nova aliança. E os discípulos nem entendendo o que Jesus estava dizendo, e talvez nós nem entendamos de novo quando nós participamos da ceia. Mas é a voz do próprio Jesus, é a voz de Cristo falando ao teu ouvido e ao meu ouvido: esse é o meu corpo e meu sangue, tomai dele em memória de mim. Quando você se aproximar da mesa nessa noite, que você possa ouvir a voz do Senhor no seu coração, que você possa receber aquilo que Ele está te dando, que você possa agradecer, porque a gratidão é um exercício que transforma a nossa vida, mas também da mesma forma você possa deixar com que Ele parta essas crostas, estas armaduras, estes disfarces, que fingem uma presença que é real e verdadeira, mas fingem, porque a casca está grossa. Deixa ele partir, porque quando ele parte, o Espírito sopra, e o milagre acontece. E aí você possa, assim como os discípulos fizeram, assim como Paulo aprendeu a fazer, você possa dar de si, dessa experiência transformadora que muda a tua existência. E Paulo diz: assim como eu recebi do Senhor, aquele a quem eu perseguia, assim como eu recebi do Senhor, aquele a quem eu detestava, mas que numa caminhada transformadora da minha vida, eu recebi do Senhor, e agora entrego a você. Que você possa compartilhar aquilo que Deus tem feito no teu coração, na tua vida, que o milagre de Deus seja poderoso, para que as pessoas ao teu redor se alimentem, e se fartem, e sobre do mover de Deus, porque nós somos aqueles que dão, e entregam, e compartilham, e o milagre vai adiante. Fecha os teus olhos, vamos ter uma